ou qual é. Eu vou perguntar qual era o melhor, mas não qual foi o melhor hoje, tá? Em 2023. Mas naquela época que você olhava, você tinha vários jogadores. Qual era o, vou usar um termo até meio americano, qual era o melhor prospecto? Qual que você achava que mais ia virar no final das contas? Sem sombra de dúvida, de todos que passaram na base do Botafogo, na minha visão, tá? Desculpa os outros, mas foi o Vitinho. O Vitinho era um jogador, é um jogador, na minha opinião, que ele bate com as duas pernas, com força, com jeito. Ele bate escanteio, bate falta com as duas pernas. Tinha um passe muito bom, uma visão de jogo muito boa. Mas desde aquela época, eu acho que o que sempre faltou a ele foi um pouco mais de ambição, né? Eu acho que aquilo que o Cristiano Ronaldo sobra, né? Que tecnicamente não é, na minha visão, um dos grandes jogadores da história do futebol, mas ele se preparou tanto, ele quis tanto, ele botou tanto na cabeça dele que ele iria ser, que ele se tornou, né? Você pega, em termos de habilidade, para mim o Messi é muito mais habilidoso do que ele, mas ele foi muito mais ambicioso do que muitos atletas. Então, às vezes, você pega um atleta que tem uma capacidade técnica enorme, fora do comum, mas falta para ele disciplina e ambição. O Vitinho tinha disciplina, mas eu acho que faltou ele ambição. Eu tinha um outro jogador, para mim, fenômeno de volante, que era o Fabiano. Fabiano, a gente é campeão depois de não sei quantos anos de juniores, em 2011, em cima do Flamengo. O Escobar era repórter do Globo Esporte. No dia seguinte, eu tenho esse vídeo até hoje. O Escobar, no dia seguinte, apresentando o Globo Esporte do Rio de Janeiro, ele fala... Tem a matéria, ele faz a matéria, a gente campeão e tudo. No final, volta no estúdio para ele e fala: ó, tem um jogador lá, número 8, Fabiano, que é fora de série. E era fora de série. Esse, tecnicamente, em termos de elegância, de jogar... Sabe aquele volante clássico, antigo, mas com dinâmica e tudo? O Fabiano faltou dedicação, que aquilo não se dedicava quase nada, ia só no talento, e um pouco de ambição. E aí ele teve uma fatalidade, que ele estourou o joelho no Brasileiro da época, que era no Rio Grande do Sul. Ele ia subir pro profissional em janeiro, junto com o Vitinho, e ele estoura o joelho contra o Grêmio lá nesse campeonato no Rio Grande do Sul. Tem uma demora, mas volta, ainda joga profissionalmente. Fabiano é outro que eu não falei na lista, que joga profissionalmente pelo Botafogo e tudo mais, e depois ele seguiu a carreira dele. Mas era um jogador que não era muito disciplinado em termos de alimentação. Ele chegou a virar? Assim... Ele jogou no profissional do Botafogo, depois em alguns clubes menores, mas parou. Inclusive teve uma passagem no Maricá também, e a gente falava que lá ele jogava com uma perna só, porque a outra já estava toda estourada, e mesmo assim com uma perna só era fora de série, entendeu? E, cara, como é que você faz? Teve o Cidinho também, que eu achava que tecnicamente era um grande jogador, mas fisicamente ele não conseguiu se desenvolver tanto. Mas nesse caso que falta um pouco de ambição, falta um pouco de dedicação, como é que você faz? Assim, porque você não pode obrigar o cara a fazer a parada. Mas você conversa, você força, como é que você faz pra fazer... você citou esses casos específicos, assim, no geral, como é que tu faz o cara pra... Tipo assim, porra, vamos lá te dar. É uma equipe multidisciplinar da base, no profissional também, né? A gente tem hoje, né? A maioria dos clubes tem. E aí é um processo que você tem que fazer com todos os envolvidos ali, né? Tanto eu, na época, como diretor, conversar com família e empresário, para a gente poder também ter o apoio deles para que esse garoto mude de postura. Você tem a parte psicológica, então você tem um atendimento com a psicóloga do esporte, que tenta trabalhar isso neles. Você tem os treinadores e preparadores físicos, porque cada atleta vai responder de uma maneira. A gente tem algumas entrevistas do Vitinho falando da formação dele no Botafogo, quanto que o Eduardo Húngaro, o treinador da época dos juniores, foi importante para ele se tornar um atleta profissional, porque o Húngaro cobrava muito dele, né? O Húngaro era muito enfático nisso, de, cara, tu tem que querer mais, tu tem que desejar mais, entendeu? Então a gente tem um trabalho que a gente faz agora. Às vezes é igual filho, né? Às vezes você fala e não tem jeito, filho sempre quebra a cara, né? Assim, se não escuta pai e mãe, quebra a cara. E aí você vai aprender pela dor ou pelo amor. Os que querem aprender pelo amor, eu acredito que eles têm uma possibilidade de se tornar um jogador mais fácil do que pela dor. Às vezes, pela dor, não tem mais tempo. Às vezes, alguns desses jogadores que a gente tentou mudar a postura e não mudaram, hoje, de repente, vendo a minha entrevista aqui, ou em casa, vendo um outro que não jogava tão bem quanto ele, mas que deu certo, às vezes ele tá lá no sofá agora olhando, falando, porra, se eu tivesse mudado, eu teria sido diferente minha vida. O que vale mais? Um talentoso
sem muita ambição, sem muito compromisso, ou um não talentoso, esforçado que come grama? Aí é complicado. Vai depender quem me entrega mais na hora do jogo, né? No dia a dia. Porque no final é isso, a bola tem que entrar, né? Mas, assim, a habilidade pra mim tá sempre em primeiro lugar no futebol, né? Isso aí eu acho que o futebol, ele é feito... Por que a gente ama tanto o futebol? Por causa da habilidade, por causa da técnica, por causa da jogada bonita, por causa do gol lindo, do gol mais importante. Você vive isso. Não que o esforçado não tem vez, mas quem fica pra história são os habilidosos, são os craques, não tem como. Então, eu acho que a gente nunca pode abrir mão. Isso também, não só em questão de dedicação e tudo mais. Às vezes você tem, a gente tava falando disso de maturação, às vezes você tem um menino de 12, 13, 14 anos, hiper habilidoso, mas ele ainda tá franzino, ele ainda tá pequeno. O Cidinho foi um caso desse, a gente apostou no Cidinho até o final. O Cidinho jogou no profissional do Botafogo, teve outra lesão de joelho, também não pôde dar sequência. Tá na França hoje, tá jogando na segunda divisão, eu acho, lá. Tá bem, tudo, enfim, encontrou um caminho como atleta. Mas você abrir mão de um jogador habilidoso porque ele é franzino, eu acho um absurdo. Você abrir mão de um jogador que é habilidoso porque ele ainda não maturou, eu acho um absurdo. E aí vem aquela velha história, né, que todo mundo fala também. É importante formar ou ganhar. Eu falo que fazer aprender a ganhar, a gostar de ganhar, faz parte da formação. Eu não conheço nenhum jogador que chegou no profissional que não sentiu o sabor da vitória e da derrota na base. O jogador tem que aprender a gostar de ganhar, querer ganhar. Agora, não ganhar a qualquer custo. Essa é a grande questão, e é isso que eu falava para os treinadores também da base. Temos que ganhar. É importante ganhar, é importante mostrar aos atletas de base o quanto que é gostoso e é importante o quanto valoriza a vida deles serem campeões e ganharem. Agora, não é ganhar a qualquer custo. Não é ganhar por ganhar. Ganhar passando pelo processo de formação. Se você ganhar a qualquer custo, você está jogando fora o processo de formação. Não serve para absolutamente nada. Agora, se você ganha formando, esse é o ideal. Agora, eu formo, mas não dou importância à vitória. Então, tu não está preparando ele para a realidade da vida dele. Hoje no Brasil vale quem? Quem ganha. Né? A gente teve aí duas Copas do Mundo no qual a gente teve um aproveitamento absurdo de números do Tite. Ele não ganhou, não serve. Né? Essa é a realidade do nosso futebol. Então, ensinar a importância de se vencer tem que vir desde pequeno. Agora, não ganhar a qualquer custo. Bom. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!